No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje vai falar sobre os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre serviço público. A gente vai falar que a ampliação e a melhoria do serviço público passam pela valorização do trabalhador no serviço público. E ainda sobre a campanha do Ministério Público do Trabalho, o Maio Lilás. Você vai ficar sabendo o que é nessa edição do Jornal da CUT que começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa o Jornal da CUT agora, então, falando sobre o serviço público. A gente vai falar sobre uma luta que continua ainda, né? A luta contra a reforma administrativa. Aquela reforma administrativa foi patrocinada, digamos, lá pelo Paulo Guedes, do ex-governo de Jair Bolsonaro, que agora continua ainda no Congresso. Deputados que são contrários ao serviço público, que são contrários às políticas públicas, eles tentam fazer passar essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que é o número 32. Então, depois de passar por esse último governo, né, que tentou privatizar serviços públicos, saúde, educação, a soberania do país, inclusive na exploração do petróleo e gás, mas que conseguiu vender, por exemplo, a Eletrobras abaixo do preço, que levou prejuízos imensuráveis à população. Depois de tudo isso, os servidores públicos ainda enfrentam essa tentativa de desmonte da carreira e do não reconhecimento de direitos que tem todo trabalhador e toda trabalhadora. Por tantas tentativas de destruição do serviço público oferecido à população, os servidores de todas as esferas, esfera federal, esfera estadual e esfera municipal, elencaram 3 bandeiras de luta fundamentais para a categoria. A primeira delas é o enterro definitivo, né, acabar com essa proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa que privatiza os serviços públicos. Outra bandeira de luta é a valorização profissional, a regulamentação da 151, da OIT, né, da Convenção 151 OIT, da OIT, que já foi assinada pelo Brasil e que, na verdade, permite a negociação coletiva do setor público. Enfim, essas são as bandeiras de luta dos servidores públicos. Embora essa PEC, a 32, depois de muita luta dos servidores públicos, não tenha sido ainda votada no Congresso Nacional, o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, que é do PL de Alagoas, não desistiu ainda, aliás, ele é do PP de Alagoas, né? Não desistiu ainda de pautar a proposta. Por isso que é muito importante que a população saiba as graves consequências se o texto for aprovado pelo Congresso, formado em sua grande maioria por conservadores e neoliberais econômicos. O secretário-geral da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais, a CONSEF, Sérgio Ronaldo, acredita que se a categoria conseguir pressionar até o mês de agosto, é possível que a reforma não seja votada, porque é um ano eleitoral e Lira vai deixar o cargo no ano que vem. No entanto, é preciso se manter firme na luta contra a PEC. Já a presidenta da CONFETAN, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, a Juscelia Vargas, essa confederação representa aproximadamente 1.400.000 trabalhadores em 842 sindicatos. Ela afirma que a PEC 32 significa a destruição do serviço público com menos saúde, menos escola, menos postinho de saúde, menos vacina, menos remédio. Então ela diz que não é um ataque só para quem faz, é para quem recebe esse serviço também, para a população, não é? A dirigente ainda diz que a luta dos servidores deve também ser a luta da população que precisa dos serviços públicos, que precisa da saúde, que precisa da segurança pública, da educação. Ainda sobre essa PEC, a 32, a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, a CNTSS, que inclusive é nossa secretária aqui, né, de combate ao racismo da CUT, a Júlia Nogueira, ela ressalta que é importante que a população se oponha a essa PEC. Ela diz que é essencial que a sociedade compreenda o que significa essa reforma e que prejuízos ela vai trazer para a sociedade como um todo. A Júlia diz que os países mais desenvolvidos têm serviços públicos de qualidade e são eles que garantem o desenvolvimento das nações. Exatamente por prestarem um serviço essencial em prol de toda a população, que os servidores e servidoras querem ter o direito de se organizarem em sindicatos como os demais trabalhadores e trabalhadoras. Agora a gente está falando sobre a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção já foi assinada pelo governo brasileiro em 2010 e assegura aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público nas 3 esferas o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva. Hoje o servidor público não tem direito à negociação coletiva, ela só existe quando
verdade, tem uma vontade política do governo, né, de qualquer governo, enfim, né, governo federal, estadual ou municipal, e por isso os servidores não têm direito à database, dissídio coletivo e outros direitos negociados, como ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada. A Juscelia Vargas, da Confetan, ela reforça que, sem convenção coletiva, há prefeitos que pagam até menos do que um salário mínimo para parte dos funcionários públicos, e a terceirização no serviço público acarreta uma prestação de serviço de má qualidade pela alta rotatividade de trabalhadores. Nessa defesa do serviço público, não é? O Portal da CUT ouviu também o Sérgio Ronaldo, que é secretário-geral da CONSEF, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. O Sérgio Ronaldo reforça que quando se tem tragédias, por exemplo, né, como as causadas pelas chuvas do Rio Grande do Sul agora e a pandemia da Covid, como foi, os serviços públicos são os primeiros a serem solicitados. Por isso ele diz que é importante que a população saiba exatamente a dimensão do serviço público e que os trabalhadores e trabalhadoras têm propostas, têm projetos e ideias novas para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, com base, claro, no serviço público. A gente falou um pouco aqui, né, nessa reportagem sobre a importância do serviço público e por que não só os trabalhadores no serviço público, mas toda a sociedade como um todo precisa defender o serviço público de qualidade, defender os servidores públicos, porque sem servidor público não tem serviço público de qualidade no Brasil. Notícias. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, promove nesse mês de maio a campanha Maio Lilás, que busca estimular a participação de trabalhadores e trabalhadoras em lutas coletivas para a defesa de direitos. Esse ano, a iniciativa reforça a importância da contribuição de jovens em atividades sindicais, com o slogan "Dê um play nos seus direitos". Estão previstos eventos sobre sindicalismo e juventude em São Paulo, organizado em conjunto pelo MPT e pelo Fórum das Centrais Sindicais, o lançamento da cartilha sobre atos antissindicais e publicação de posts nas redes sociais, além de outros eventos regionais. A escolha do tema da campanha desse ano se dá em um contexto de queda da participação dos jovens nas atividades sindicais. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a taxa de filiados em sindicatos com idade entre 16 e 29 anos caiu de 3 milhões para 1 milhão e 300 mil entre 2012 e 2022, uma queda de 55%. Na avaliação da secretária de Juventude da CUT, Cristiana Paiva Gomes, para trazer de volta esses jovens do mundo sindical, os sindicatos devem estimular o debate de pautas mais amplas, como o combate ao trabalho escravo, racismo, meio ambiente, diversidade e a relação entre a informalidade e o trabalho por aplicativos. Ela diz: temos uma juventude muito preparada e pronta para discutir sobre esses temas e para trazer novas ideias para o movimento. Então, os sindicatos devem ter um olhar especial para esses trabalhadores. De acordo com a coordenadora nacional de promoção da liberdade sindical e diálogo social do MPT, a Vivian Brito Matos, essa campanha visa constituir um espaço de diálogo entre a juventude trabalhadora e o movimento sindical para buscar posições convergentes, né, pontos em comum, pontos de interesse comum a esses trabalhadores e também aos sindicatos, e garantir um futuro mais justo e equitativo para todos os trabalhadores e trabalhadoras do país. Segundo ela, a falta de participação e engajamento dos jovens no movimento sindical enfraquece a representatividade dos sindicatos, tornando essas entidades menos eficazes na defesa dos direitos trabalhistas e na promoção de condições laborais justas e dignas para essa parcela da população trabalhadora que atualmente é a mais afetada pelo desemprego, pela informalidade, pela precarização. A campanha desse ano integra um conjunto de ações que estão previstas no projeto estratégico da CONALES, né, que a gente falou agora. A CONALES é a Coordenadoria Nacional de Promoção de Liberdade Sindical e Diálogo Social, né? Esse conjunto de ações é denominado Sindicalismo e Juventude e vai ser desenvolvido como piloto nas Procuradorias Regionais do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro, 2ª Região São Paulo, 4ª Região no Rio Grande do Sul, 17ª Região Espírito Santo e 20ª Região Sergipe. O Maio Lilás é promovido pelo MPT, acontece desde 2017. A escolha do mês tem referência com a greve geral puxada pelos trabalhadores de Chicago, lá nos Estados Unidos, no final do século XIX.
Muitos desses trabalhadores foram mortos ou presos por lutarem por valorização e por melhores condições de trabalho. Já a cor lilás é uma homenagem a 129 mulheres trabalhadoras que foram trancadas e queimadas vivas em um incêndio criminoso numa fábrica de tecidos em Nova York, também nos Estados Unidos, no dia 8 de março de 1857, por reivindicarem um salário justo e a redução da jornada de trabalho. 8 de março, inclusive, que deu origem ao Dia Internacional da Mulher. No momento do incêndio, né, naquela ocasião, nessa situação, era confeccionado um tecido de cor lilás, daí a cor lilás então para a campanha e também como cor símbolo, né, para o Dia Internacional da Mulher. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!